A paz do Senhor Jesus, amém. Graças a Deus por mais esse dia qual o Senhor nos concede. O Espírito Santo te fez chegar até aqui e por isso eu me alegro. Eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração. Livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 9. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Louvado seja o nome do Senhor. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitar contra os agrilhões. Louvado seja Deus, irmãos. Aqui nós vamos ver a convenção de Saulo, a convenção de Saulo de Tarso, no caminho de Damasco. Louvado seja o nome do Senhor. Ele mesmo disse que, segundo a lei, ele foi fariseu. Ele era um fariseu, um doutor da lei ali, né? Aprendeu aos pés de Gamaliel. Louvado seja o nome do Senhor. E ele não acreditava no povo de Deus, nos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Ele não acreditava, aleluia, na igreja de Deus. Até porque ele achava que era uma seita. E a Bíblia nos diz que ele, respirando ainda ameaças e morte, porque ele ameaçava os cristãos. Louvado, ele se levantava contra o povo de Deus. Ele matava, ele consentiu. A Bíblia diz, irmãos, ele consentiu na morte de Estevão. Estevão foi apedrejado em praça pública e ele consentiu na morte de Estevão. Ramando que alavacha rabadai. Então, a Bíblia nos diz, aleluia, que ele dirigiu ao sumo sacerdote e pediu cartas para Damasco. Louvado seja Deus, para as sinagogas, para as igrejas, a fim de que se encontrasse alguns, aleluia, daquela seita que ele achava que era seita, o povo de Deus, ele prendesse, louvado seja o nome do Senhor, ele levasse preso. Então, ele saiu no intuito de prender. Ele saiu no intuito de maltratar. Ele saiu no intuito, no pensamento de fazer o mal. Ramando ouve a lavacha rabadai. Mas mal sabia ele, rai de lavacha ramando ouve asté, que ele iria ter um encontro sobrenatural naquele caminho. Porque ele saiu no pensamento, pensando em fazer o mal. Mas quando ele chegou lá, no determinado lugar, aonde ele desejava chegar, o pensamento dele já havia sido mudado por Deus. Ramando via lavacha, ramando que assai. Por quê? Porque Deus marcou um encontro com ele. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente, a Bíblia nos diz que um cerco de luz resplandeceu sobre ele. Um resplendor de luz, aleluia, o cercou. A luz do Senhor Jesus cercou ele, ramando, e a Bíblia nos diz que a luz não tem comunhão com as trevas. Rapachei que a lava charamando, aonde a luz chega, as trevas batem retirada. O pensamento mal, o pensamento de morte, o pensamento de prisão teve que cair por terra. Rabando via lavash, porque a luz resplandeceu naquele caminho. A luz resplandeceu na vida dele. E ali a lavacha ramando via sé. Houve uma grande convenção, houve um grande milagre na parte de Deus na vida de Saulo. Grande é o Senhor. Um cerco de luz, aleluia, um cerco de luz o cercou. Ramanda raviaste que alavacha rabadai. E ele, caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ramando via lavacha rabadai. Aleluia. Irmão, Saulo estava perseguindo a igreja de Deus.
estava perseguindo o povo de Deus, estava matando, maltratando, apedrejando, alavacharabadai, aleluia, o povo de Deus. Mas o próprio Deus, Rai Terralavacharabad, se levantou pelos seus. Deus é aquele que se levanta para te defender. Ramanda Raviastei, Rapachei que Amanda Raviassou. Deus é aquele que se levanta para te guardar, para te livrar do teu perseguidor e para trabalhar e para trazer salvação. Sim, porque aqui nós vemos, irmãos, que Deus, ele marca um encontro com Saulo, não é para destruí-lo, não. Deus, ele marca um encontro com Saulo, não é para ver ele caído, derrotado, não. Até porque ele disse, eu não vim, aleluia, destruir as almas, mas sim para salvá-las. Eu não vim para destruí-las, eu vim para salvá-las. E aqui, louvado seja o nome do Senhor, o encontro de Jesus com Saulo foi para a salvação da sua alma, foi para a salvação da sua casa, foi para a salvação da sua vida. O encontro de Jesus com Paulo aqui foi para livramento do seu povo, o povo de Deus, e para a salvação da vida de Saulo. Ramando Vialavacharabadai. Porque quando Deus resolve vir ao encontro do homem, ele vem com um propósito, aleluia, de livramento e propósito de salvação. Ramando que alavacharabadai. Ele desceu, alavachou de que amando que assai, ao caminho de Damasco, foi encontro dele. Para quê? Para livrar o seu povo que estava sendo perseguido, estava sendo maltratado, alguns já haviam morrido, porque ele estava perseguindo. Então, Jesus, ele desceu para dar livramento, até porque depois deste encontro aqui com Paulo, que Paulo se converteu, se batizou, a igreja teve paz, o povo de Jerusalém começou a ter paz. Então, era para livramento, para estabelecer a paz no meio do seu povo, para que o seu povo viesse sossegar, porque o povo estava sendo perseguido, estava sendo angustiado, o povo estava sofrendo por causa da perseguição do inimigo. Ramando, ouve a lavacha, ramando que assim. Então Deus desceu e disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Então ele se levantou, ele caiu por terra. A Bíblia nos diz que ele caiu, louvado seja o nome do Senhor, e disse, quem és, Senhor? Você percebe que ele já reconhece, aleluia, que o que ele estava vendo ali não era algo natural, não. Ele reconhece que o que ele estava vendo ali era algo espiritual. E ele diz, ele reconhece o Senhor, quem é esse Senhor? Aleluia, reconheceu que era um Senhor que estava falando com ele. Ele reconheceu a soberania de Deus. Porém, ele queria saber quem era que estava falando com ele, porque ele viu luz e ele ouviu a voz. Mas ele não sabia quem era. Mas quando Deus ele se manifesta na vida da pessoa, ele traz luz, ramando que ela traz voz e traz também, aleluia, confirmação, aleluia, de que é ele que está falando ao seu coração. E ele diz, eu sou Jesus, lavado seja o nome do Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões. Louvado seja Deus. E ele, tremendo e atônito, disse, que queres que eu faça? Você percebe que a partir do momento que ele tem um encontro com Jesus, ele já se disponibiliza a servir. Ramando vialavacha, ramando que a sé. Porque ele reconhece que o que está falando com ele ali não é algo natural, é algo soberano, sobrenatural. Ele sabia que era o Jesus dos crentes já. Ele já sabia que era o Jesus que, aleluia, o Jesus que ele perseguia. O Jesus do povo que ele perseguia. Então ele se disponibiliza, aleluia, em servir. O que queres que eu faça? Ramanda raviaste que alavacha rabadai. Aí Jesus disse, levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Ele se levantou, louvado seja o nome do Senhor, e abrindo os olhos não via ninguém, porque aquele encontro com o Senhor deixou ele cego. Ele ficou cego, sem ver, não conseguia ver. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia nos diz então que, louvado seja o nome do Senhor, ele ficou também três noites, aleluia, 3 dias, sem comer e sem beber.
ficou 3 dias sem comer e sem beber. Após o encontro de Jesus, ele fica cego, ele fica sem comer e sem beber, ele entra na casa de Judas, aleluia, levado por alguns ali, guiado pelo povo que não estava enxergando, e ali ele começa a orar. A partir do momento que nós temos um encontro com Jesus, a nossa vida muda drasticamente, irmãos, totalmente. Você percebe que aqui o pensamento dele foi algo repentino. Foi algo repentino porque ele saiu no intuito de fazer o mal. Mas ele não imaginava que ele ia ter esse encontro com Jesus. Ramando, encontro para a salvação da sua alma. Encontro para alavar, para rendição. Encontro para serviço, porque ele se disponibilizou a servir. Ele se disponibilizou a servir. Ramando, Vialavaxarabai. A partir do momento que ele ouviu a voz de Jesus pela primeira vez, a primeira coisa que ele fez foi se disponibilizar a servir. O que queres que eu faça? Você tem ouvido a voz de Deus? Ramando, você tem se disponibilizado a servir e fazer aquilo que ele quer que você faça? Jesus mandou ele se levantar. E ele foi para a casa de Judas, louvado seja o nome do Senhor. E ali ele começou a orar. E a Bíblia nos diz que ele também teve visão. Jesus deu visão para ele. Numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha as mãos sobre ele para que tornasse a ver. Deus deu visão para ele. A partir do momento que ele ficou ali sem comer, jejuou, aleluia, orou, Deus começou a abrir a visão dele. Embora ele estava cego fisicamente, mas a visão espiritual dele já estava aberta. Ele já sabia, ele já estava conhecendo a verdade. A primeira coisa que Deus fez na vida dele, quando teve um encontro com ele, foi abrir a visão espiritual dele. E mostrar que quem estava numa seita era ele, e não o povo de Deus. E Deus então abriu a visão. E ele começou a contemplar a verdade. Então, a Bíblia nos diz que Deus falou com Ananias, e Ananias Deus falou para Ananias ir até ele, louvado seja o nome do Senhor. Colocar as mãos sobre ele para que ele voltasse a ver, e Ananias não quis ir. De imediato não quis ir. Ele disse: Senhor, muito tenho falado, muito tenho ouvido deste homem, os males que ele tem feito aqui ao teu povo. Mas Jesus disse, porém, o Senhor: vai, que este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Irmãos, nós vemos aqui que no início ele sai para aprender, mas é ele que fica preso. É ele que fica pego, é ele que foi pego pelo Senhor Jesus Cristo. Porque a palavra do Senhor nos diz que envergonhados e confundidos ficarão todos aqueles que se levantarem contra nós. Ele mesmo disse, aleluia, em uma das suas palavras, das suas cartas, ele disse: porque pelo que sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Ramanda Raviasté. Ele saiu para aprender, mas depois ele foi preso. Porque tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. E Deus disse para ele: eu vou mostrar para ele, aleluia, o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Eu vou mostrar para ele o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Ele vai sofrer também. Ele vai ser perseguido. Depois deste encontro, a primeira coisa que aconteceu com ele foi aqueles da linhagem dele querer matar ele. Se levantou para matar ele. Ele vai ser perseguido, ele vai ser preso, ele vai ser apedrejado. Ele vai sofrer pelo meu nome. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido. E eu vou mostrar para ele, aleluia, que para mim servir é necessário sofrer, é necessário padecer, porque evangelho é cruz, evangelho é renúncia, evangelho é escárnio, evangelho não é só bênção, evangelho não é só vitória, evangelho, louvado seja o nome do Senhor, não é só prosperidade, não, evangelho também é sofrimento. E eu vou te mostrar, Saulo, o quanto tu deves padecer pelo meu nome.
Louvado seja o nome do Senhor. E ele disse para Timóteo, louvado seja o nome do Senhor, porque a vós vos foi concedida em relação a Cristo, não somente a crer nele, mas também padecer por ele. Louvado seja o nome do Senhor. Ele padeceu, mas ele venceu. E no início, no final de tudo, ele disse, aleluia, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Aqui no início, ele recebeu, e ele foi até o fim. Vai até o fim. Vai sofrer perseguições, calúnias, vai sofrer, vai padecer por amor, vai, mas vai até o fim, porque no final há uma coroa de glória que te espera, Saulo. Há uma coroa de glória que te espera, homem. Há uma coroa de vitória que te espera, mulher. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem uma obra na sua vida. E tem uma obra também na vida daqueles que estão te perseguindo. E pode ter certeza que Deus vai marcar um encontro com aquele que está te perseguindo, não para destruir, mas sim para salvá-la. Porque ele disse, eu não vim para destruir as almas, mas sim para salvá-la. Nós devemos orar, irmãos, não para Deus destruir os nossos perseguidores, mas sim para salvá-los. Porque tem muita gente aí que faz oração contrária. E Deus não está nisso, nós devemos orar para Deus, aleluia, para Deus abençoar. Ele diz, abençoai os que vos maldizem, orai pelos que vos perseguem, abençoai-vos e não os amaldiçoeis. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus tem um plano. Deus tem um plano na vida daqueles que estão nas garras do inimigo. Deus tem um plano de salvação na vida daqueles que estão sendo usados pelo inimigo para te perseguir. Então ore por eles, abençoe eles, aleluia. Ajuda eles em oração, porque certamente Deus vai marcar um encontro, e um encontro de salvação na vida deles. Amém? Então não posso deixar a palavra em nome do Senhor Jesus.